Boa noite, meus irmãos. A graça do nosso Deus seja abundante e sempre viva nas nossas vidas. Vamos lá, vamos dar continuidade então. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler dos versos de 1 a 17. Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 17. O texto diz assim para nós, Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 17. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com as palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: São os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e o Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus, por tua palavra. Bendito seja, Senhor, a tu que deixastes ela, que preservaste elas, ó Deus, para nós. Te agradecemos, somos infinitamente gratos, ó Deus, e te suplicamos que teu Santo Espírito produza, Senhor, nos nossos corações o mesmo efeito que ele produziu naqueles que receberam a tua palavra, receberam esse livro. Dar-nos a esperança, ó Deus, dar-nos a plena convicção e certeza de que tu vela por nós, de que tu cuida de nós e devemos continuar, ó Pai, ser conosco em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, para que possamos te ouvir, para que possamos te entender, para que possamos, ó Deus grandioso, sermos edificados por ti. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, Pai. Meus amados irmãos, nós caminhamos pelos 6 primeiros selos. Vimos os 4 primeiros deles, aqueles dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Vimos que no próprio texto de Zacarias capítulo 6, que norteia, ou seja, que serve de chave para que possamos interpretar o próprio texto de Apocalipse capítulo 6, vimos que inclusive esses 4 cavaleiros do Apocalipse que vieram para trazer juízo sobre a terra, que vieram para mostrar que quem manda na terra é Deus e não os governantes, que vieram para mostrar que quem comanda a terra e quem institui reinos e depõe reis é, na verdade, o nosso Deus.
eles também são chamados de ventos, são chamados de os ventos do céu, que saíram pela terra para que pudesse levar a justiça e o juízo de Deus sobre ela. Vimos depois os dois últimos selos, o quinto e o sexto selo, que na verdade demonstram que a própria perseguição que a igreja tem a respeito do nome de Jesus, por conta do nome de Jesus, e depois vimos os sinais no meio da astronomia, os sinais no meio da astronomia, que vão mostrar para nós, desde a lua de sangue, os eclipses, os terremotos e assim sucessivamente, que servem de alerta para que possamos sempre avivar nas nossas mentes de que o nosso Deus está voltando, o Senhor Jesus está voltando. Só que, na hora de abrir o último dos selos, já que o livro é selado com 7 selos, na hora de abrir o último dos selos, João faz um parêntese, pega um parêntese e coloca a necessidade de se explicar algumas coisas. Antes de abrir o último selo, e ele faz isso em vários e vários lugares, ele faz isso, por exemplo, no capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 12, no capítulo 14, sempre que ele vai começar uma parte muito importante do seu livro, sempre que ele vai começar uma parte que chama atenção para o seu livro, ou seja, aquilo que vai caminhando para o ápice, que vai caminhando para o clímax, João faz questão de abrir esse parêntese para explicar algumas coisas. E, como disse a vocês, a grande questão, a grande pergunta que surge no meio do livro do Apocalipse, a grande pergunta que surge é: onde é que está a igreja no meio de tudo isso? No meio dos terremotos, no meio dos 4 cavaleiros, no meio das guerras, da fome, do sangue derramado, no meio de todas essas, vamos dizer assim, de todas essas mazelas que são colocadas pelo nosso Deus para demonstrar que quem comanda a terra é Ele próprio, onde é que está a igreja no meio de tudo isso? E é importante nós entendermos que isso necessita ser muito bem esclarecido, porque o próprio quinto selo, que vai falar da perseguição, o próprio quinto selo que vai dizer que quanto mais a igreja é perseguida, isso é sinal de que o Senhor Jesus está voltando, de que quanto mais os reinos são colocados, e quanto mais as soberanias são postas, e elas perseguem a igreja, mas isso é sinal de que o nosso Deus está voltando, o Senhor Jesus está voltando. A pergunta que fica é: e os que morrem por conta disso? E os que perecem por conta disso? Aqueles que são perseguidos, mas têm o seu sangue derramado, o sangue dos mártires, aqueles que morrem nos terremotos, aqueles que morrem nas questões climáticas, aqueles que morrem no meio de tudo isso, para onde é que eles vão? O que acontece com eles? O que se passa por eles? E aí, então, João faz questão de esclarecer isto, e isso fica muito claro quando ele, depois dos 6 selos abertos, e ele diz isso no verso 1, depois dos 6 selos abertos, ele passa a olhar algo diferente do que ele vinha narrando. E como disse a vocês, João não é linear. Ele simplesmente passa a explicar as coisas de acordo com o que ele está vendo. Então, se ele viu essa cena do lado direito, depois ele passa a explicar a do lado esquerdo, depois ele passa a explicar as coisas que ele vê. Ele não faz uma linearidade de tempo. Ele simplesmente passa a explicar de acordo com o que ele está vendo, por temas que ele está vendo. E a questão toda essa onde é que estão aqueles que foram selados pelo Cordeiro? Onde é que estão aqueles que foram salvos pelo Cordeiro, mas que por conta da perseguição foram mortos, por conta dos 4 cavaleiros do Apocalipse que levaram à guerra, foram mortos por conta da fome, do derramamento de sangue, por conta da própria morte? Onde é que estão esses que são salvos? E principalmente a pergunta é: quem são esses que são salvos? Quem que são essas pessoas que são salvas no meio de tudo isso? Ele começa dizendo, então, e aí olhe para o verso 1 do capítulo 7, olhe para a sua Bíblia, ele começa dizendo que ele enxerga 4 anjos em pé. E esses 4 anjos se encontram nos 4 cantos da terra, e esses 4 anjos estão conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele quer mostrar para nós?
Quando você olha perfeitamente a posição dos anjos, e aí já expliquei para vocês que todas as vezes que aparecer a questão do 4, é uma questão de completude, ou seja, de que é o quadrado perfeito. Então ele está dizendo que esses anjos que se encontram em pé, eles têm autoridade sobre toda a terra, já que eles estão nos 4 cantos da terra, e daí surge a própria expressão de que quando você vai falar da terra inteira, você fala dos 4 cantos da terra, apesar de sabermos que a terra ela é redonda e achatada nos polos, mas ela usa-se a expressão 4 cantos da terra para dar a ideia de completude toda. Esses 4 anjos, e aí ele faz questão de dizer que eles se encontram em uma posição em pé, se encontram eretos, o que mostra a ideia de autoridade sobre os ventos. E quem são esses ventos? Que talvez seja a grande questão mais importante para nós. Esses ventos, na verdade, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro branco, o cavaleiro preto, o cavaleiro vermelho e o cavaleiro esverdeado, que é traduzido como amarelo, mas na verdade não é amarelo, é esverdeado, que é o da morte. Eles, na verdade, são os 4 ventos. Tanto que o texto de Zacarias, capítulo 6, dos versos de 1 a 8, em Zacarias 6, de 1 a 8, eles são chamados de ventos. São chamados de os ventos do céu. Aqui são chamados dos ventos da terra, porque o Senhor usa eles para demonstrar exatamente o seu poder. Então fica muito claro de que João está dizendo de que ele dá uma pausa no meio de tudo isso, de que o Senhor dá uma pausa nessa visão que ele está tendo desses 4 cavaleiros do Apocalipse que traziam a perseguição, que traziam a guerra, que traziam a fome, o derramamento de sangue e, consequentemente, a morte, porque, como a gente já viu, eles são frutos do juízo de Deus, é Deus quem os comanda, e pelo fato de Deus os comandar, é Deus quem os manda ir e é Deus quem os manda parar. Então, todas as vezes que temos guerras ou que temos paz, na verdade, isso faz parte do plano de Deus para demonstrar para todas as pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que o Senhor Jesus está voltando e que nós precisamos não cair no marasmo de sermos como as virgens nércias que não se prepararam para o dia da vinda do Cordeiro, mas que todos nós precisamos ficar muito atentos. Então, esses 4 anjos que se encontram em uma posição de autoridade e que comandam toda a terra, eles impedem que os 4 cavaleiros do Apocalipse, ou seja, os 4 ventos, possam fazer mal sobre a terra. E vê como ele diz isso. Olhe para o verso de número 1, quando ele diz que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Justamente aquilo que eles vieram fazer, aquilo que vieram trazer juízo sobre toda a terra. E aí, então, ele chega e proíbe eles, dizendo que eles não devem danificar nem a terra, nem danificar nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados aqueles que são os servos de Deus, aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro. E aí, então, começa-se a esses muitos números que acabam levando a algumas interpretações meio complicadas, a ideia dos 144 mil. A primeira pergunta que surge para nós são 144 mil mesmo? Ou seja, de milhões e milhões e bilhões e bilhões de pessoas que já nasceram, e talvez até os mais bilhões que vão nascer, Deus só salvou 144 mil pessoas? Ou seja, quando você olha para a literalidade, você percebe que não faz sentido. Hoje, por exemplo, a Terra ela tem em torno de mais ou menos uns 6 a 7 bilhões de pessoas. Se nós pegássemos 144 mil de 7 bilhões de pessoas, a gente já não faz sentido. Não faz sentido algum. Imagine se pegássemos 144 mil de todas as pessoas que nasceram desde Adão até todas as pessoas que vão nascer ainda e que são salvos. Então, a literalidade não faz sentido para nós. Não faz sentido algum, apesar dos testemunhas de Jeová entenderem que haverão 144 mil anciãos que terão um lugar no céu, diferente da plebe, diferente dos outros, mas existirão esses 144 mil, que na verdade não existe. O que João está vendo e o que Deus está dizendo para eles? O que Deus está mostrando para eles? Para que a gente possa entender, a gente precisa ligar
o verso 5, 6, 7 ou 8 ao verso 9. Quais são as ligações que eles têm? É que o verso 5, 6, 7, 8 e 9, 5, 6, 7 e 8, ele é o mesmo verso 9, só que dito de forma diferente. Quando, por exemplo, você olha e você percebe que especificamente essas tribos não são especificamente as tribos de Israel, porque, por exemplo, quem é o primogênito de Israel não é Judá. E em nenhum lugar do Antigo Testamento, Judá aparece como sendo, nas listas das tribos, Judá aparece como sendo o grande líder. Porque o primogênito é Rúben, e não é Judá. Tanto que a gente vê, por exemplo, com Paulo, quando ele faz questão de enfatizar a ideia de que nenhum dos primogênitos herdou a herança da salvação, a linhagem da salvação, quando ele vai falar lá em Romanos capítulo 9, porque não depende do sangue, mas depende de Deus escolher quem ele quer ser salvo ou não, que quando você olha de que o filho primogênito de Abraão é Ismael, mas quem é Ismael, mas quem herda a promessa é Isaque. O filho primogênito de Isaque é Esaú, mas quem herda a promessa é Jacó. E o filho primogênito de Jacó é Rúben, mas o Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá, e não é o leão de Rúben. O que mostra muito claramente para nós de que essa não é as 12 tribos de Israel. Até porque aqui aparece a tribo de Levi, aqui aparece a tribo de José, que não tiveram tribos. José não teve tribo. Não existe a tribo de José. Você tem algumas tribos que são dobradas, porque nem Levi e nem José e nem Benjamim tiveram tribos. Você olha para isso, eles não têm tribos, nem Levi e José, perdão. Eles não tiveram tribos. Eles não são eles não têm essa linhagem deles, não são contadas por eles. Então, essa linhagem aqui, ela nos remete aos filhos de Israel, aqueles que morreram crendo na promessa do Messias. Porém, quando nós olhamos para o verso 9, ele também vai ver que não só existem 144 mil, mas de que, além desses 144 mil, existe uma enorme, uma grande, e aqui, infelizmente, no português, a gente não consegue ter esse superlativo maior do que o grande, porque multidão já é superlativo, e grande multidão já é o superlativo do superlativo, mas no original é gente, é um mar de gente, é muita gente. E ele diz muito, por isso que o tradutor traduz como aqueles que não se podem enumerar, porque esse número de gente não são só das 12 tribos, mas eles são de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Agora, basta a gente voltar um pouco e a gente perceber que lá no capítulo 5, quando então o Senhor Jesus vai começar a abrir os selos e aparece o digno de abrir os selos, quem são as pessoas que estão lá? São aqueles selados pelo sangue do Cordeiro, que são de todas as tribos, povos, línguas e nações. São esses. O que João, então, está mostrando para nós? Está mostrando para nós de que tantos que morreram antes de Jesus, crendo na vinda do Cordeiro, quanto aqueles que morreram depois de Jesus, crendo que o Cordeiro já veio, mas de que há de voltar, ou seja, quer judeus, quer gentios, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos, de todas as identidades, todas essas pessoas, elas são salvas pelo sangue do Cordeiro. O que ele está mostrando é de que nem só judeus são salvos, nem só gentios são salvos, mas todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, estes são salvos. E ele, por que é necessário que ele faça isso? Por que é necessário que ele mostre isso? É porque, por mais que venham a grande dificuldade, por mais que os 4 cavaleiros saiam para disseminar a destruição, por mais que
as catástrofes naturais elas possam vir a existir, por mais que isso sirva para mostrar que o Cordeiro está voltando, o Messias está voltando, João simplesmente acalma o coração daqueles que receberam esse livro, e acalma, e eu espero que isso acalme os nossos corações também, para demonstrar de que não se preocupem com nada, porque todos, absolutamente todos, aqueles do qual já nasceram, morreram, ou então aqueles que estão vivos, e aqueles que ainda haverão de nascer, todos, absolutamente todos, foram vistos diante do trono do Cordeiro. Ou seja, se os 4 cavaleiros vierem a destruir a nossa vida, isso não significa que a nossa vida foi destruída. Se os terremotos vierem a destruir as nossas vidas, isso não significa que as nossas vidas foram destruídas. Se algum dos selos nos alcançar, não devemos nos preocupar. Por quê? Porque fomos vistos diante do trono do Cordeiro por João, nessa enorme multidão que não se pode numerar. Mas aí, meus amados irmãos, como é que essas pessoas estão? Como é que elas estão? E aí, ao saber como elas estão, isso significa, nos mostra quem são esses de enormidades. Então, já que a gente já viu que não são 144 mil, já que a gente já viu que não são só os filhos de Israel, mas são todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, já que já viu tudo isso, quem são essas pessoas que são salvas? Quem são elas? E aí aqui a gente tem um contraste bem grande, um contraste daqueles que a gente precisa olhar com calma. Olhem para o verso de número 10 e olhem para o verso de número 9 e olhem para o verso de número 14. Os dois vão mostrar algo bem interessante para nós. No verso de número 9, ele diz que essas pessoas estão vestidas de branco, com vestiduras brancas. E no verso de número 14, ele vai explicar que, e aí usa um contraste, né? E elas não foram lavadas com Vênice, nem foram lavadas com Omo, muito menos com, como é o nome daquele amaciante? Dome, alguma coisa assim. Isso mesmo, que é bem cheiroso só. Elas não foram lavadas com esses sabões, com esses amaciantes, com essas coisas, não. Agora, me explica uma coisa, como é que uma coisa pode ser branca lavada com sangue? Não tem como. Como é que você vai pegar um sangue e botar, por exemplo, botar as roupas brancas na máquina e eu vou botar um copo de sangue para limpar as roupas? Vai sujar. Só que o que ele está tentando, e aí isso aqui não é literal, isso aqui é muito ilustrativo, é uma figura de linguagem. O que ele está tentando dizer? São duas coisas. É que essas pessoas são aquelas que morreram por testemunhar o nome do Senhor Jesus. São pessoas que foram fiéis até a morte. Aquilo que o próprio texto nos diz, que a própria Bíblia nos diz, quando o próprio Senhor Jesus fala que devemos ser fiéis até a morte e haveremos de herdar a coroa da vida, quando o próprio livro do Apocalipse vai nos dizer que lá na carta aos Efésios e nas 7 cartas, quando então haveremos de herdar essa coroa da vida, o que ele está tentando dizer para nós é justamente de que essas vestiduras brancas, que aí eram aquelas que nós temos, são daquelas pessoas que morreram por testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que morreram fiéis. São pessoas que, por mais que a perseguição tenha vindo, por mais que os cavaleiros do Apocalipse tenham chegado até eles, por mais que os grandes governantes tenham perseguido eles de tal forma que eles não tinham como escapar da morte, mas eles permaneceram fiéis, eles permaneceram com as suas vestes brancas, eles não se contaminaram nas suas vestes. Esses são aqueles que
que foram achados. Só que não basta o testemunho de ninguém não salva ninguém. A forma como você vive não lhe salva, não lhe dá direito a ir para o céu. Não basta só você ter vestes brancas. E olha o contraste que ele está dizendo. Ele está dizendo que esses que foram achados, as suas vestes já eram brancas, mas era necessário que o sangue do Cordeiro, e a tradução aqui é perfeita, alvejasse, o sangue do Cordeiro limpasse as vestes que já eram brancas, para que elas pudessem então ser aceitas e dignas de poder adorar o Cordeiro. O sangue do Cordeiro, meus amados, é aquilo que não só nos lava, nos purifica, mas o sangue do Cordeiro é aquilo que limpa as nossas vestes. Não somos salvos só por dentro, mas também somos salvos por fora. E a visão é justamente de que no meio de tudo isso, haviam aqueles que estavam no céu por causa do seu testemunho, mas não só e nem principalmente por causa do seu testemunho, mas por causa do sangue do Cordeiro que havia lavado todas essas pessoas. E isso fica muito claro para nós, de que eles se referem a essas pessoas quando as vestes já são brancas, e mesmo sendo brancas é necessário que elas sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. E aí, isso de todos os povos, tribos, línguas e nações. E o que essas pessoas estavam fazendo lá? E aí vem a ideia das palmas. As palmas que não são bater palmas das mãos, mas as palmas são as palmas de palmeiras, daquilo que fazem as palmeiras, aquelas palmas de palmeiras. Basta nós lembrarmos, por exemplo, de quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas, ao invés de irem para outra porta, do outro lado da cidade, para exaltar a Pilatos, que estava entrando, o representante de César, elas foram para a porta que o Senhor Jesus estava entrando da cidade, para gritar: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E então, com as palmas das palmeiras, eles adoravam a Deus, e isso remetia à coroação de Salomão. E aqui é a mesma coisa, de que, na verdade, é reconhecido que aquele que entrou sentado no jumentinho, o leão da tribo de Judá, como Salomão assim o era, o Jesus, que não só era o leão da tribo de Judá, mas era o cordeiro que entrou em Jerusalém para ser morto, o leão e o cordeiro, aquele que tem o poder de governar, o leão, e o poder de salvar, o cordeiro, esse sim é que estava sendo adorado. Não é à toa que ele diz muito claramente de que essas pessoas com a palma na mão, elas estavam dizendo a Deus que está sentado no trono e ao cordeiro, ou seja, ao leão e o cordeiro, ao que governa e ao que salva, pertence a salvação. Então, fica muito claro para nós, meus amados irmãos, que por mais que, como diz o hino Castelo Forte, por mais que venhamos a perder famílias, bens, prazeres, se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, o que ele está dizendo é que não precisamos nos desesperar, porque com ele reinaremos. É isso que ele está tentando dizer para nós. E aí eles cantavam, e lá eles estavam cantando. E aqui, só um pequeno asterisco. As pessoas muitas das vezes olham para esse texto e acham que, ao chegar no céu, nós vamos passar 24 horas do dia cantando. As pessoas acham que isso. Por quê? Porque, ao olhar para esse texto, o que os 144 mil, ou a grande multidão, estavam fazendo? Estavam cantando. Então, você simplesmente vai para o céu para quê? Para cantar. O céu meio chatinho, né, não? Aprendeu você passar o dia todinho cantando? Cantando, sem fazer mais nada, só cantando. E tem gente que interpreta assim. Tem gente que acha que é assim. Só que não vai ser assim. Graças ao bom Deus, não vai ser assim. Porque Jesus não morreu na cruz para eu passar 24 horas do dia cantando. Graças ao bom Deus. Ele não me criou para que eu passe 24 horas do dia cantando. Ele me criou para que eu possa viver em abundância no novo céu e na nova terra. Não para ficar cantando. Mas isso são cenas dos próximos, cenas de capítulos bem mais distantes. O que eles faziam? E eles cantavam. E aí,
novamente aparece o número 7 aqui. Veja, olha no verso 12, vê se você conta comigo. O que eles cantavam? O que eles davam? Eles adoravam a Deus como? Eles adoravam dizendo que o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força. 7 coisas. Isso significa o quê? Que esse louvor pertencia a quem? A Deus. Porque era um louvor que vinha de Deus para o próprio Deus. Então ele coloca esses números 7, ele coloca essas 7 coisas para justamente apontar para Deus. E ele estava demonstrando isso. Uma outra questão que surge para nós é justamente no verso 14, quando diz que essa multidão vem da tribulação. E aí as pessoas tendem a interpretar de que aqui já é o fim, de que haverá uma grande tribulação e de que essa grande tribulação vai pegar algumas pessoas e de que aqueles que sobreviverem a essa grande tribulação vão poder ser salvos. Não, gente, não tem nada com isso. A gente já viu que os ventos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. A tribulação é isso que a gente passa todo dia. A tribulação são as dificuldades nossas todos os dias. Todos os dias os cavaleiros do Apocalipse estão por aí. Por mais que os jornais já tenham esquecido da guerra da Ucrânia, mas a guerra da Ucrânia ainda está lá. Por mais que os jornais não liguem, mas na África tem guerra todo dia. Por mais que os jornais não apontem, mas dentro das nossas cidades existem guerras do tráfico, guerras todo santo dia, morre gente por conta disso. Então, a guerra nunca acabou. As guerras não acabaram, as tribulações não acabaram, os terremotos não acabaram. Como vimos há menos de um mês atrás, nós vimos a lua de sangue. Há menos de um mês atrás teve eclipse. Há menos de um mês atrás, você pode olhar, que entrar em qualquer site de sismologia, você vai ver que tem terremoto todo santo dia. Dia 31, hoje é dia 5, né? Hoje são dia 5, dia 31 teve chuva de meteoros, as estrelas caíram. Todo santo dia tem um aviso de Deus dizendo para nós, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Abram o olho, Jesus está voltando. E o que ele está dizendo é que todos os dias esses avisos não são sininhos, nem são joinhas que Deus coloca para nós, mas são tribulação que a igreja vai passar. Por quê? Porque Deus está botando a mão e dizendo, quem manda na terra sou eu. E ele faz isso para que os poderosos entendam isso. Só que pega na gente, mas nós vamos passar por todas essas coisas. Por quê? Porque as nossas vestiduras são brancas e foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E aí João conclui, meus amados irmãos, dizendo que o que vai acontecer com essas pessoas. E João dá um spoiler daqueles bem grandes, né? Porque ele vai tratar sobre isso no capítulo 21 e no capítulo 22. Quando então vier as bodas do Cordeiro, ele vai explicar como é o novo céu, como é a nova terra. Mas ele dá um spoiler daqueles enormes. E ele começa a dizer que, e aí aqui já mostra para nós, quando ele diz no verso de número 15, dizendo, a razão porque eles se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aí, meus amados, como é que a igreja vai ser chamada lá no capítulo 22, no capítulo 21, no final, de tabernáculo do Senhor? A igreja é regenerada, nós já com um novo corpo, o corpo incorruptível, nós seremos chamados de quê? De tabernáculos do Senhor. O que João está dizendo? É que aqui, por enquanto, nós ainda não temos um novo corpo, mas o Senhor estenderá sobre nós o seu novo corpo. E com esse novo corpo, o que vai acontecer conosco? As mazelas vão acabar. Os 4 cavaleiros do Apocalipse vão cessar. Eles não terão mais poder sobre nós. Por quê? Porque não teremos mais fome, não teremos mais sede, não cairá sobre nós, nem o sol sobre nós, nem ardor nenhum. Por quê? Porque o novo sol é o próprio Cordeiro, metaforicamente falando, é o próprio Cordeiro que há de nos apacentar. O que ele está dizendo? É que voltaremos, meus amados, a usufruir da natureza, não com o suor do nosso rosto, não precisamos mais suar o nosso rosto para poder comer,
Porque uma das maldições que o nosso Deus nos dá é de que do suor do rosto nós haveremos de comer. Isso não significa que não haverá mais trabalho. O trabalho vai continuar existindo, mas não do suor do rosto. Simplesmente a natureza vai voltar a não ser mais ardosa para nós, porque Ele vai nos apacentar e nos levará às fontes de água da vida, e não haverá mais lágrima nos nossos olhos, porque, como Ele vai dizer lá na frente, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais choro, porque a morte já não existe mais. E, meus amados irmãos, Ele mostra esse parêntese para nós, porque as coisas vão piorar. Literalmente, o 7º selo vai ser aberto, e ele não é, vamos dizer assim, ele não é tão belo e bonito. Mas por que ele coloca isso? Porque é necessário a gente entender de que, por mais doloroso que possa ser, nós estamos guardados, selados, protegidos pelo sangue do Cordeiro, porque as nossas vestes já foram avejadas pelo sangue do Cordeiro, e não há mais razão para desistirmos de que, por mais que esses cavaleiros ou estes 6 selos venham nos alcançar, nós não precisamos desistir, nós não precisamos ter medo de absolutamente nada, porque o próprio João já nos viu. Nós estamos no meio dessa multidão incontável de pessoas que só foram salvas pelo sangue do Cordeiro. E Ele vai fazer isso para que justamente o tabernáculo dele, o seu templo, seja em nós. E aí então nós haveremos de viver essa vida eterna, não cantando 24 horas por dia, mas vivendo aquilo que Ele nos criou, com o propósito que Ele nos criou, que os nossos patrícios, os nossos pais acabaram não dando continuidade naquilo que foi feito. Mas o que isso aqui tem a ver com a gente? Eu sei que parece ser bem claro, mas na verdade bem indutivo. O que isso aqui tem a ver com a gente hoje? Eu quero que você entenda sempre as 2 lições que eu quero que você rumine, mastigue, e que você possa colocar dentro de você, e que isso sirva de bênção para a sua vida durante toda a semana. A primeira das lições é o propósito que João coloca ao capítulo 7. Esse interlúdio, esse parêntese que ele coloca no meio de tudo isso, é de que Deus, que rege e governa todas as coisas, Ele não esquece dos seus. Ele não simplesmente é como um rolo compressor que passa por cima e que pega tanto aqueles que deveriam pegar, como pega aqueles que não deveriam pegar. Não funciona assim. Todas as coisas são muito bem arquitetadas, muito bem planejadas e muito bem executadas. E o que João está dizendo para os nossos irmãos das 7 igrejas, e dizendo para nós na noite de hoje, não se preocupem. A arquitetura de Deus, ela é perfeita. Por mais que os 6 primeiros selos possam ser catastróficos, mas não se preocupem. Eu vi o seu nome, eu vi você. Lógico que ele fala isso metaforicamente numa grande multidão, mas o que João está dizendo é que ele nos viu lá. E que não há razão para termos medo de nada, porque Ele nos viu lá. Não há razão para temermos catástrofes naturais, não há razão para temermos catástrofes de guerra, não há razão para temermos fome, não há razão para temermos absolutamente nada, nem governantes, nem nada, porque Ele nos viu lá. E Ele está dizendo para aqueles nossos irmãos, e diz para nós, na noite de hoje, é que eu vi vocês lá. Então não tenham medo disso. Eu vi vocês lá, então continuem. E eu gosto de olhar para esse texto, me lembrando de Policarpo, que era bispo de Esmirna. Quando a gente olhou para Esmirna, Policarpo, então, é colocado para ser morto pelos leões. E então o procônsul pede para Policarpo negar a Jesus. Diz, cara, nega Jesus, esse cara não fez nada para ti até hoje. E Policarpo vira para ele e diz assim, como retrocederei se o objetivo da nossa vida é evoluir? Como poderei negar aquele que nunca fez nada de mal para mim, mas me deu a vida eterna? Se vai me jogar aos leões, que me jogue agora. Se vais me matar queimado, que acenda a fogueira. Se vais me matar enforcado, que me corte a cabeça. Mas eu jamais negarei a Jesus. E a ideia, meus amados, é justamente essa, de que por mais que aqueles
o quinto selo, por mais que a tribulação chegue até nós, por mais que sejamos obrigados a negar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o leão e o cordeiro, o que João está dizendo é: não neguem, porque eu vi vocês lá lavados com as suas vestes brancas do testemunho e com as vestes alvejadas pelo sangue do cordeiro. Não neguem, eu vi vocês, não neguem. A segunda, meus amados irmãos, é que para mim sempre é a mais confortante de todas elas, as lições, é que Deus não nos salvou para ser alma penada. Graças a Deus por isso. O Senhor Jesus não morreu para que sejamos verdadeiros Gasparzinhos ou até mesmo qualquer um dos fantasminhas camaradas que a literatura infantil coloca para nós. Mas o final, quando Deus tabercula a sua igreja, ou seja, passa a habitar na sua igreja, e a conclusão disso é a das mais perfeitas e maravilhosas possíveis. Não haverá mais, o cavaleiro da fome já não existirá mais. O cavaleiro verde da morte já não existirá mais. Os terremotos, ou seja, a parte da natureza que arde sobre a criação, os terremotos, os meteoros, as luas de sangue, já não existirão mais. Não os meteoros, não a lua e os astros, não é que não vai existir mais, mas é que a natureza não ardirá mais. Não será mais penoso. Nós poderemos desfrutar da perfeição da criação de Deus. Isso, meus amados, nos traz incentivos. Isso nos traz simplesmente a vontade de continuar, não só porque João nos viu no meio dessa multidão, mas isso nos faz continuar porque o que vem depois é melhor do que ele viu. Por mais que os nossos louvores sejam perfeitos, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, saiam das nossas bocas para que possamos exaltar o leão e o cordeiro, aquele que se encontra sentado no trono, por mais que coloquemos as palmas no intuito de adorar a esse que reina e governa todas as coisas, mas o que ele fará conosco, não só o que ele fará conosco será maior do que ele já fez. Se ele nos lavou as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, os nossos pecados foram purgados, as nossas vestes foram alvejadas, não com a melhor das águas sanitárias ou o melhor do sabão em pó, mas sim com o sangue do Cordeiro. Se isso já é algo estrondoso, já é algo extraordinário, mas o que vem depois, quando ele haverá de enxugar as nossas lágrimas e nos dar de beber das fontes da água da vida, isso é o que mais me encanta e mais me faz continuar, porque jamais poderemos imaginar como isso vai ser. É tanto que o apóstolo Paulo chega para nós e diz que hoje nós somos como uma semente, que é necessário que vá para a terra, para que então possa da terra nascer a árvore. E você não sabe como vai ser a árvore até que ela nasça e cresça. É o que João está dizendo. Que devemos continuar, que devemos perseverar, que não vale a pena desistir, porque ele nos viu lá. Não vale a pena negar o nome do Senhor Jesus, porque ele nos viu lá. Não vale a pena sujar as nossas vestes com coisa pouca, porque ele nos viu lá. E o que vem depois disso é maravilhoso demais, é superior àquilo que ele já fez por nós. Eu espero que isso traga esperança para você. Eu espero que isso lhe dê um novo ânimo, um novo gás, para que, assim como deu para mim, para que nós possamos juntos, firmes, continuar bendizendo o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.